Menino caridoso encontra rico solitário e revela segredo que transforma suas vidas. Em uma pequena cidade esquecida pelo tempo, onde as nuvens pesadas pareciam pesar tanto quanto as esperanças de quem lá vivia, Lucas acordou mais um dia, sob o abrigo de um céu cinza. A vida não era fácil para ele, um menino solitário e desamparado, que tinha apenas os ecos de risadas perdidas para fazer companhia. Enquanto os outros meninos da sua idade brincavam, ele se obrigava a trabalhar no parque da cidade, limpando folhas e lixo que outros abandonavam. Cada momento era um lembrete cruel do que ele não tinha. Porém, em uma manhã nublada, algo diferente aconteceu. Lucas avistou brilhantes e pintura impecável contrastava com a realidade quebrada ao seu redor. De repente, um estrondo. O carro derrapou e bateu em uma árvore. O impacto ecoou como um grito de dor no seu coração, e a curiosidade fez Lucas se aproximar, hesitando entre ajudar ou correr. Do carro saiu Daniel, um homem envolto em mistério, com roupas caras amarfanhadas e um olhar perdido. Os rostos do passado lhe dançavam na mente, mas a riqueza de Daniel o intrigava. O sotaque educado e a forma como falava escondiam segredos profundos. Lucas hesitou, mas a necessidade de saber mais o puxou para mais perto. Você precisa de ajuda? Ele perguntou, a voz trêmula. Daniel sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Conforme conversavam, o clima pesado do parque parecia se dissolver. Riam de coisas simples, mas a verdade estava lá, oculto sob sorrisos. Lucas perguntou sobre a vida de Daniel e aos poucos tomou coragem para contar sobre a sua. O vazio que sentia lentamente começou a se preencher com as histórias de um mundo que mal conhecia. Daniel ouviu atentamente, mas quando Lucas mencionou o incêndio que destruiu sua casa, seu coração acelerou. Os olhos do homem, antes tão acolhedores, tornaram-se frios e distantes. E aí veio a revelação, como um raio iluminando a escuridão. Lucas descobriu que Daniel era, na verdade, o responsável pelo incêndio, um acidente que levou à morte de sua família. O mundo ao redor parou. A dor no peito de Lucas crescia, um aperto que quase o fez gritar. Justiça ou compaixão? A escolha batia forte em sua cabeça. Enquanto as emoções lutavam dentro dele, Lucas percebeu que Daniel não estava apenas perdido. Ele também fugia de algo muito maior. Uma sombra que o perseguia. O desejo de ajuda do homem se misturava a uma cada vez mais evidente fragilidade. E se aquela amizade improvável pudesse ser a sua salvação? Nesse momento, passos ecoaram à distância. Uma voz familiar ressoou em sua mente, lembranças e medos colidindo. Lucas olhou para Daniel. O que ele deveria fazer? Expor o homem, que agora parecia tão vulnerável, ou buscar sua própria vingança? O peso da verdade estava quase insuportável. E a pergunta se repetia. Ele conseguiria suportar o peso dessa verdade sem ser descoberto? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto os pensamentos de Lucas se confundiam, a angústia pulsava em seu peito. Ele hesitou, ainda considerando suas opções, quando o ruído alto atravessou o ar. Um grito rasgou o silêncio do parque, ecoando e reverberando em seus ouvidos. Lucas virou-se abruptamente, assustado. 2 homens emergiram das sombras, corcundas e ameaçadores, com rostos que traziam marcas de uma vida dura. Eles se aproximaram de Daniel, ignorando completamente Lucas. A atmosfera mudara, a tristeza deu lugar à tensão. Pensei que você tinha desaparecido, Daniel, exclamou um dos homens, os olhos brilhando com uma fúria que fazia o coração de Lucas acelerar. Lucas observou a cena, confuso. Daniel, que parecia tão fragilizado, agora estava encolhido. A expressão de um homem que sabia que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Não é o que você está pensando, Daniel disse, sua voz tremendo, mas a fraqueza nas palavras não passava despercebido. Lucas queria perguntar o que estava acontecendo, mas o medo o paralisava. Os homens avançaram e tudo aconteceu num piscar de olhos. Um deles empurrou Daniel com força, fazendo-o cair no chão. Lucas sentiu uma onda de adrenalina. Ele não podia ficar parado. Ele não sabia se seria útil, mas a necessidade de ajudar subiu como um instinto animal. Ele decidiu intervir. Ei, o que vocês estão fazendo? Deixem ele em paz. Sua voz soou mais firme do que se sentia, mas a tensão nos músculos o deixava pronto para correr. Os homens se voltaram, olhos ardendo com surpresa e desprezo. Um deles riu, mas não era um riso amistoso. E quem é você para se meter? Rosnou, avançando em direção a Lucas. O coração dele disparou, mas antes que pudesse recuar, algo inesperado ocorreu. A terra pareceu tremer sob seus pés, enquanto um grito agudo rasgava o ar. Não era qualquer grito, era uma sirene, o som cortante de um carro de polícia se aproximando. As expressões dos homens mudaram instantaneamente. O medo palpável pairou no ar. Daniel rapidamente se ergueu, os olhos arregalados, como se a sirene fosse a única oportunidade de fuga. Precisamos ir, agora, ele gritou, puxando Lucas pela mão. Como pânico como combustível, eles correram juntos em direção à saída do parque. Lucas olhou para trás, vendo os homens hesitarem, a fúria em seus rostos transformando-se em desespero. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo, mas a adrenalina ofuscava as perguntas que fervilhavam em sua mente. Mas a verdadeira reviravolta veio quando eles alcançaram a segurança da rua. Em meio ao caos, Daniel parou de repente e encarou Lucas com olhos que brilhavam, não apenas de medo, mas de reconhecimento. Eu não posso continuar com isso, ele disse, balançando a cabeça, como se estivesse se livrando de um pesadelo. Eu sou o que você não sabia. A única razão pela qual eu voltei foi para tentar corrigir meu erro. Lucas franziu a testa, a confusão aumentando. Daniel era mais do que um homem perdido. Ele estava ligado ao incêndio que destruiu a vida de Lucas. Mas havia algo mais. Algo oculto. A sirene se aproximava, mas a revelar poderia ser ainda mais devastadora. O que mais ele escondia? O inferno que fiz voltou para me buscar. Daniel continuou, o pânico em sua voz se misturando a uma desesperada súplica.
Eu não sou o único culpado. Eles vêm por mim. E você ficou preso nessa teia sem saber. Com cada palavra, Lucas sentiu seu mundo ficar mais sombrio. Quem eram esses homens? Qual era a verdade enterrada sob os escombros de suas vidas? Ele olhou para Daniel e viu desespero. Não apenas o dele, mas algo muito maior. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas a imagem final ainda era uma névoa confusa. E enquanto a sirene soava ao fundo, Lucas percebeu que o mistério era muito mais profundo do que poderia imaginar. Ele precisava saber a verdade, não apenas para si, mas para Daniel e para tudo que ainda estava por vir. Enquanto a sirene cortava o ar, Lucas sentiu seu coração disparar. O que mais você está escondendo, Daniel? A pergunta pairou como um peso entre eles. Os olhos de Daniel estavam brilhando, cheios de algo como um medo profundo. O parque ao redor deles parecia ter congelado, e a única coisa que se movia era a sombra dos homens que se afastavam, deixando um rastro de angústia. Lucas, não temos tempo. Daniel insistiu, puxando pelo uma verdade sufocante. E antes que Lucas pudesse perguntar novamente, uma explosão de luz estourou ao fundo. Uma moto acelerou, o barulho cortante como vidro quebrando. Lucas se virou para ver um homem revestido de couro negro saltando da moto, visivelmente armada. O coração dele tremeu, medo e confusão misturando-se em seu peito. O homem mirou direto para Daniel, um sorriso escuro se formando em seus lábios. Finalmente, Daniel. Pensei que você tivesse despistado a gente. A adrenalina quase o enlouqueceu. Lucas viu Daniel enrubescer, o rosto marcado por um misto de alívio e terror. O que você quer? Daniel gritou, mas sua voz estava tensa, como uma corda prestes a se romper. Amigo, precisamos da sua parte. Lucas sentia o chão se abrir sob seus pés. Ele olhou para Daniel, esperando uma explicação que não viesse. O cenário estava mudando rapidamente, e toda a narrativa de um homem perdido estava se desintegrando diante dele. A verdade que Daniel carregava era muito mais complexa. O acúmulo de segredos começava a não fazer sentido. Neste momento, o que antes parecia um resgate, agora soava como um sequestro. Você não pode ser sério. Daniel, vamos acabar com isso. Você não tem mais como fugir. O tom dele era não apenas ameaçador, mas também familiar, como se eles tivessem uma história compartilhada que Lucas não conhecia. Lucas sentiu a verdade se fragmentar em 1000 pedaços. Quem é ele? Ele olhou para Daniel, esperando respostas, mas encontrou apenas murmúrios. Você me disse que queria mudar, que ia me ajudar. A voz dele estava tingida de incredulidade. O movimento errático de Daniel não parecia condizer com aquele apelo. O homem riu, um som frio que reverberou na atmosfera pesada. E você achou que ele se importava? Ele está aqui por sua causa, mas não por motivos que você pensa. Seu incêndio, Lucas, foi mais do que um acidente. E você, meu amigo, está mais ligado à história do que imagina. Uma pancada forte ecoou, e um terceiro homem apareceu, mais alto e imponente, com cicatrizes visíveis. Daniel, você sabe as consequências, não sabe? Ele encarou Lucas com desprezo. Precisamos do garoto. Onde ele está? O que você fez com ele? O chão a seus pés parecia vibrar, enquanto a verdade começava a se revelar em um jogo perigoso. O incêndio foi só o começo.
Cada um dos nossos segredos nos atirou nesse pesadelo. As palavras de Daniel falharam em fazer sentido, mas Lucas captou uma sensação de traição ao fundo. Mesmo enquanto tremia de medo, ele precisava saber. Ele encarou Daniel e, naquele instante, tudo o que pensara sobre ele parecia desmoronar. O que mais estava oculto? O que mais seu novo amigo se recusava a contar? O que mais o ligava a essa teia de segredos e violência? Ao fundo, a sirene continuava a gritar, e a incerteza envolvia Lucas como uma segunda pele, desafiando-o a pegar os estilhaços da verdade e juntá-los antes que tudo se tornasse irreparável. Enquanto a sirene cortava o ar, Lucas sentiu seu coração disparar. O que mais você está escondendo, Daniel? A pergunta pairou como um peso entre eles. Os olhos de Daniel estavam brilhando, cheios de algo como um medo profundo. O barco ao redor parecia ter congelado, e a única coisa que se movia era a sombra dos homens que se afastavam, deixando um rastro de angústia. Lucas, não temos tempo, Daniel insistiu, puxando-o pelo braço. Não posso explicar tudo agora, mas você precisa saber que tem mais nisso do que imagina. Ele respirava rapidamente, como se estivesse lutando contra uma verdade sufocante. E antes que Lucas pudesse perguntar novamente, uma explosão de luz estourou ao fundo. Uma moto acelerou, o barulho cortante como vidro quebrando. Lucas se virou para ver um homem revestido de couro negro saltando da moto, visivelmente armado. O coração dele tremeu, medo e confusão misturando-se em seu peito. O homem mirou direto para Daniel, um sorriso escuro se formando em seus lábios. Finalmente, Daniel, pensei que você tivesse despistado a gente. A adrenalina quase o enlouqueceu. Lucas viu Daniel enrubescer, o rosto marcado por um misto de alívio e terror. O que você quer? Daniel gritou, mas sua voz estava tensa, como uma corda prestes a se romper. O homem com a moto apenas riu. Ah, você sabe muito bem, amigo. Precisamos da sua parte. Lucas sentia o chão se abrir sob seus pés, enquanto a verdade começava a se revelar em um jogo perigoso. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um grito rasgou o ar. Era um som agudo, penetrante, como se a própria cidade estivesse respondendo à tensão crescente. Lucas olhou para os lados, confuso, e viu uma figura familiar emergir da multidão. Seu coração parou. Era seu irmão, Miguel. Lucas, cuidado! Arregalados, a boca aberta em um grito desesperado. O homem da moto virou-se, surpreso, e Lucas teve um instante para processar tudo. Miguel era tudo o que Lucas tinha perdido. O mesmo menino que sempre o protegera, o amigo que já partira para morar em outra cidade. Mas por que ele estava lá? O que isso significava? Antes que pudesse perguntar, Miguel teve um colapso, caindo de joelhos, e no mesmo instante, o homem da moto disparou uma arma. O som do tiro ecoou como um trovão. Lucas sentiu o mundo girar. Não, não, não! Lucas gritou. Mas foi como se as palavras não saíssem. Ele viu Miguel cair, segurando a barriga. O tempo parecia parar enquanto Daniel girava, seu olhar mudando de raiva para algo parecido com desespero. Não. Ele estava com o rosto pálido,
numa expressão que Lucas nunca tinha visto antes. Os homens começaram a se mover, mas a confusão tomou conta de tudo. Lucas começou a correr em direção ao irmão. Miguel, não, por favor. Ele se ajoelhou ao lado dele, os olhos formigando, a dor de um destino tão cruel e fazendo falta de ar. Miguel estava pálido, mordendo os lábios, enquanto tentava se levantar, mas o sangue escorria, um rastro vermelho em contraste com a terra do parque. O que vocês fizeram? Gritou Daniel, sua voz rouca. Eu não sabia que eles viriam. Não era assim que as coisas deveriam acontecer. A cena ao redor dele se tornou um pesadelo. O homem com a moto zoava entre risadas. Uma cena grotesca contra a dor de Lucas. Isso é o preço, Daniel. Você sempre soube que tinha que pagar. Lucas olhou para Daniel, seu coração quebrando. A realidade pesada de todos os segredos estava consumindo tudo o que ele conhecia. O que você fez? O que você escondeu? Daniel parecia chorar agora, a dor misturando-se à culpa. Antes que algo mais pudesse acontecer, um carro da polícia apareceu, luzes piscando como estrelas tentando cortar a escuridão. Os homens se dispersaram, mas Lucas se agarrou a Miguel. Os sentimentos colidiram, desespero, perda e uma sensação de traição que lhe queimava a alma. E no meio daquela confusão, Daniel se virou para Lucas com um olhar que nunca esqueceria. Eu não sou quem você pensa que sou. Estou aqui porque você é parte de tudo isso. E Miguel, ele também. A verdade é muito pior do que você imagina. As palavras de Daniel ecoaram na mente de Lucas. O que ele queria dizer? Em meio ao caos, Lucas sentiu nuances de pavor e a certeza de que a linha entre amigo e inimigo nunca foi tão tênue. Enquanto os sons de sirenes se aproximavam, Lucas percebeu que a verdade que ele tanto desejava conhecer poderia arruinar tudo o que acreditava sobre sua vida até então. Porque, afinal, quem ele realmente era agora? Qual era o segredo que unia todos eles e o que mais estava por vir? Não sou quem você pensa que sou. As palavras de Daniel pairavam no ar, pesadas como uma pedra. O coração de Lucas disparava ainda mais. Ele sentia o tremor nas mãos, seu olhar fixo no rosto de Daniel, esperando uma explicação que poderia mudar tudo. A sirene da polícia ecoava na distância. Mas para ele, tudo estava em silêncio. Por que você não me contou? A voz de Lucas escapuliu entre os lábios, marcada pela dor e pela urgência. Daniel parecia atormentado. E mesmo em meio àquele caos, Lucas percebeu que algo ainda mais sombrio estava prestes a ser revelado. Daniel implorou, puxando-o para mais perto, enquanto o homem da moto se aproximava. Um sorriso cínico decorando seu rosto. Ele era uma ameaça concreta, e a presença dele parecia aumentar a tensão no ar. É sobre a noite do incêndio. Eu fui forçado a encobrir. Antes que pudesse completar, algo explodiu atrás deles. Um carro em alta velocidade derrapou na curva, quase atingindo Lucas e Daniel. O homem da moto se virou abruptamente, seu sorriso agora vazio. O que foi isso? Ele rosnou, o olhar se apagando. Então, algo ainda mais inesperado aconteceu. Uma figura familiar saía do carro que se aproximava. Era Carla, a melhor amiga de Lucas, com olhos arregalados
e desespero estampado no rosto. Lucas, vem rápido! Ela gritou. E seu olhar agora estava concentrado em Daniel, como se visse algo que ninguém mais enxergava. O coração de Lucas pulou. Carla, o que você sabe? Os registros que encontrei, sua família, a conexão com eles. A verdade é que... Começava ela, mas sua voz foi cortada por um estrondo ensurdecedor. O homem da moto começou a se mover, se preparando para atacar. Antes que pudesse reagir, Carla lançou um objeto que brilhou ao sol. Era um dispositivo, algo que ele nunca tinha visto. Uma explosão ofuscante surgiu. Uma onda de luz que fez os três caírem no chão, estonteados. O que você fez? O homem da moto gritou, mas sua raiva foi abafada pelo impacto. Lucas se levantou, a visão turva, mas viu que Daniel estava em pé, um ar de determinação em seu rosto. Ele estava diferente. Havia uma energia em torno dele que Lucas nunca notara. Daniel, o que você está escondendo? A pergunta saiu de seus lábios, antes que pudesse pensar, mas naquele instante, Daniel não respondeu. Ele olhou para Carla, e aquilo não parecia um simples chamado à amizade. Era algo intenso, íntimo. Então Carla falou: Você não é só o sobrevivente do incêndio, Daniel. É parte de uma trama maior. Você é filho do homem que incendiou a casa de Lucas. A sua vida, tudo está interligado. As palavras dela cortaram Lucas como facas. A revelação era um choque, um soco no estômago. Se tudo o que ela disse era verdade, todo o sofrimento, tudo tinha um novo sentido. Uma nova dor. Olhando para Daniel, a traição transbordou em seu coração. Isso não pode ser verdade. Lucas gritou. Como você pode? Mas uma nova explosão ressoou. O homem da moto, desesperado, disparou um tiro para o ar. Isso acaba aqui. Não vamos permitir que você revele nada. Pânico. A sirene estava mais perto, mas isso não importava. Lucas sentia o mundo desmoronar ao seu redor, e todos olhavam para Daniel. O tempo parecia estático. A verdade agora uma bomba prestes a explodir. O que fazemos agora? Sua voz era um sussurro, lutando contra o peso esmagador daquela revelação. Mas Daniel, com os olhos fixos em Lucas e Carla, abraçou a verdade cruel que se impunha. A única coisa que podemos fazer é enfrentá-los juntos. E ao final da frase, o peso que pairava na atmosfera era mais pesado do que nunca. Ao olhar para o rosto de Daniel, Lucas entendeu que, de alguma forma, eles estavam conectados. Mas a que custo? E à medida que os passos se aproximavam, Lucas percebeu que não havia mais como voltar atrás. A verdade estava à porta, e ele precisava decifrar se ainda havia mais segredos por trás dos olhares de Daniel e Carla, enquanto o futuro se tornava cada vez mais incerto e perigoso. Lucas, não sou quem você pensa que sou. As palavras de Daniel pararam o tempo. O ambiente parecia ter desacelerado, enquanto ele e Carla se encaravam, cada um respirando nervosamente. O homem da moto, com seu olhar de predador, observava a cena, esperando a explosão da verdade que pairava no ar. Miguel estava no chão, pálido.
O sangue manchava a grama, e uma sombra de morte pairava sobre eles. Ele olhou novamente para Daniel. O que você está escondendo? O que mais eu não sei? Não é tão simples assim. A voz de Daniel tremia. A noite do incêndio foi complicado. Não fui uma testemunha. Eu estava lá. Mas eu não sabia. Eu não queria que isso acontecesse. Um corpo chacoalhou na multidão. Alguém gritou. E começou um movimento abrupto. Daniel olhou para o lado. Não podemos ficar aqui. Eles vão descobrir onde estamos. O homem da moto avançou, aproximando-se da verdade que ainda era obscura. Daniel, você não pode enganar mais ninguém. O que você realmente é um covarde. Você ainda está escondendo. A adrenalina explodia nas veias de Lucas. Ele queria gritar, mas uma onda de confusão o impediu. A visão de Miguel no chão era um lembrete brutal de que precisavam agir. Carla, com seus olhos intensos, se virou para Lucas. Eu vou atrás do médico, mas você precisa saber de uma coisa antes que eu vá. O olhar dela pesava e Lucas sentiu um frio na espinha. O incêndio foi parte de um plano maior. Daniel não era apenas um participante. Ele é a peça-chave que alguém mais precisa. Como assim? Lucas arqueou as sobrancelhas, o pânico crescendo. Mas não houve tempo para mais perguntas. O homem da moto fez um gesto brusco e uma sirene distante cortou o ar, rapidamente se aproximando, trazendo um novo elemento de desespero. De repente, outra figura surgiu em cena. Era o pai de Daniel. Lucas se sentiu como se o chão tivesse se abrindo sob seus pés. Ele reconheceu o homem, mas não tinha certeza. O pai de Daniel era o nome sussurrado nas sombras, uma lenda de poder e mistério que nunca parecia acabar. O que você está fazendo aqui? Daniel exigiu, com a voz cheia de raiva e medo. Eu vim buscar o que é meu, Daniel. Você deveria ter feito o que tinha que fazer. Agora saiu do controle. O homem olhou para Lucas e Miguel no chão, e um sorriso cruel se formou em seus lábios. E você, garoto? Você não tem ideia do que realmente está acontecendo, certo? As peças se encaixavam de uma forma que Lucas não queria admitir. Mas por quê? Tudo isso? O incêndio, essa confusão toda, por que nós? Porque seu pai estava no caminho, Lucas. Ele sabia demais. E agora, sua presença aqui é um problema que precisamos resolver. O sorriso do homem se alargou. Um brilho de crueldade nos olhos. Uma revelação profunda e insuportável ecoou na cabeça de Lucas. Você disse nosso pai? Espera, você é o filho do cara que... Calha a boca, Daniel gritou, a raiva misturada à angústia. Precisamos sair daqui. Mas nós não podemos simplesmente deixar Miguel assim. Lucas respondeu, sua voz se transformando em grito. Os sentimentos o inundavam como uma tempestade. A dor na barriga, o frio nas extremidades. Ele estava cercado por segredos e mentiras. Começou a convulsionar de forma violenta. Lucas, me ajuda. Ele murmurou, seu rosto se contorcendo em dor. E então, para chocar a todos, um brilho intenso emanou do dispositivo que Carla deixou cair, iluminando a área e lançando sombra na forma que o homem da moto estava se preparando para atacar. Era um brilho estranho que pulsava como se tivesse vida própria. Daniel olhou para o dispositivo e depois para Lucas. Agora nós temos que fazer uma escolha. Continuar com essa verdade que pode destruir tudo ou mudar o curso das nossas vidas. Os olhos de Lucas se arregalaram. O peso da decisão estava sobre ele, e com isso, um novo dilema se destacava. Se tudo aquilo era verdade, se ele realmente estava numa teia, é mentiras. O que ele deveria fazer?
As sirenes se aproximavam, os murmúrios da multidão se transformando em gritos de pânico. Eles estavam prestes a serem descobertos. O que acontecerá com Miguel, com Daniel, com Carla e com a verdade escondida há tanto tempo? Lucas fechou os olhos, tomando a decisão que poderia mudar tudo. E nesse momento, os ecos do passado e do presente se encontravam, prometendo uma revelação que nem ele, nem Daniel estavam prontos para enfrentar. Lucas, não sou quem você pensa que sou. Aquelas palavras pairavam no ar, pesadas como chumbo. A tensão era palpável e parecia que o tempo havia parado. Miguel estava ali, no chão, e a angústia esmagava o coração de Lucas. Ele olhou para o rosto de Daniel, procurando alguma resposta, alguma explicação, mas tudo o que via era um misto de desespero e medo. Precisamos sair daqui, Daniel gritou, olhando nervosamente para a direção do homem da moto, que se aproximava lentamente, um sorriso maquiavélico no rosto. O medo crescia e o sangue de Lucas fervia nas veias. Ele teve a sensação de que a qualquer momento tudo poderia desmoronar. O que você está escondendo, Daniel? Ele questionou, a voz trêmula. Mas antes que Daniel pudesse responder, uma explosão de luz irrompeu atrás deles. O dispositivo que Carla deixara caiu no chão, liberando uma energia intensa que iluminara o ambiente. Lucas mal teve tempo de reagir. O homem da moto olhou para a explosão com olhos arregalados, sem entender o que estava acontecendo. E enquanto a claridade invadia o parque, um grito anguido cortou o ar. Não, não, não. O grito vinha de Miguel, que em um acesso de dor começou a se contorcer no chão. Lucas, eu não consigo sentir minhas pernas. As palavras saíam entrecortadas e o pânico tomou conta do ambiente. O tempo parecia esticar, cada segundo um tormento. Calma, Miguel. Estou aqui, Lucas gritou, já em posição para socorrê-lo. Mas, na fração de segundo em que desviou o olhar, o homem da moto avançou, suas intenções sombrias transparecendo. A adrenalina corria e Lucas se preparou para agir. Então, algo chocante aconteceu. O homem da moto interrompeu sua corrida e, sem aviso, se virou para Daniel. Eu não posso acreditar que você se meteu nisso. Você realmente pensou que conseguiria fugir? A voz do homem estava carregada de desprezo, e Lucas viu um brilho de reconhecimento nos olhos de Daniel. Você não pode fazer isso. Daniel gritou, e a verdade começou a se desenrolar. Nós éramos amigos, éramos apenas crianças. A revelação bateu como um soco no estômago. Amigos? Então você não é só um covarde, você também é um traidor. O homem da moto tinha um olhar fugaz de fúria, mas algo mais estava a caminho. A raiva de Daniel despontou. A verdade sobre o que aconteceu naquela noite. Você não sabe, ninguém sabe. E nesse momento de tensão, o impacto foi devastador. O homem da moto sorriu e, em um movimento rápido, sacou uma arma que parecia reluzir sob a luz. Cale-se, Daniel. Essa é a última vez que vou lhe dar uma chance. Onde está a parte que você escondeu? Onde está o que realmente aconteceu naquela noite? Lucas sentiu a adrenalina subir, mas o que veio a seguir foi como um chuveiro de água fria. Daniel, com lágrimas nos olhos, soltou uma confissão. Eu não sou o que você pensa. Sou filho do homem que ateou fogo na casa de vocês. O quê?
A revelação caiu como uma bomba. O mundo de Lucas parecia desmoronar. Ele virou-se para Carla, tentando buscar ajuda, mas o horror nas feições dela só intensificou a confusão. Você é filho dele, Lucas gaguejou, o nó na garganta impossibilitando-o de respirar. O que significava tudo isso? Eu tentei corrigir meus erros, Daniel exclamou, sua voz carregada de dor. A culpa me consumiu desde aquele dia. Eu não sabia o que meu pai estava planejando. O coração de Lucas parecia correr uma maratona. A traição cortava como uma faca. E Miguel, você colocou meu irmão em perigo. Como você pôde? Ele gritou, sentindo-se traído de todas as formas. O homem da moto começou a rir, uma risada cruel que reverberou pelo parque. E agora, precisamos decidir. O que você vai fazer, Lucas? Vai vingar sua família ou vai confiar nesse traidor? A escolha estava nas mãos de Lucas, e o peso da verdade esmagava novos sentimentos que não fazia ideia de que existiam. Ele ficou parado, lutando com o que tudo isso significava, enquanto o homem da moto se aproximava, um predador que esperava a decisão. Em um momento de desespero, as sirenes da polícia se tornaram mais perto. O caos agora estava à vista. O futuro estava incerto e uma nova reviravolta se aproximava. Que Lucas faria? As consequências de suas escolhas estavam prestes a reverberar. O que ele realmente sabia sobre amizade, amor e lealdade, e a verdade que Daniel carregava, poderia romper a barreira entre o perdão e a vingança. O destino dos quatro estava em suas mãos, mas a estrada à frente era sombria e cheia de segredos. A tensão no ar era palpável e a sirene se aproximava, cortando o silêncio. Lucas olhou para Daniel. A confusão o assolava. Como você pôde? Era difícil acreditar que tudo o que construíram estivesse desmoronando em segundos. O homem da moto observava, um sorriso cruel dançando em seu rosto. Eu não sabia, eu só queria, respondeu Daniel, mas a voz dele era uma sopa de lágrimas e desespero. A situação parecia surreal, mas não havia como voltar. Não agora. A dor no coração de Lucas era como um punhal atravessando seu peito. E Miguel? O que vai acontecer com meu irmão? Ele implorou, lembrando-se do rosto pálido do irmão no chão. Por favor, nós precisamos sair. Daniel gritou. Os olhos dele estavam cheios de medo, mas o homem da moto não estava disposto a deixar isso passar. Já chega de brincadeira. Ele avançou, a arma erguida. O tempo parou. Espere, gritou Carla, com um olhar determinado. Não atirar. Temos que conversar. Mas a pressão aumentou. Então, do nada, um estrondo veio de trás deles. Um carro, um SUV preto, se aproximou em alta velocidade, derrapando na curva. O impacto foi avassalador. O veículo colidiu com força, lançando-se em direção ao homem da moto, que saltou para o lado, mas não rápido o suficiente. A batida ecoou. A adrenalina disparou. Lucas ficou paralisado, vendo o homem ser atropelado. O socorro foi instantâneo desde o começo. O quê? Aquilo estava além de qualquer coisa que Lucas poderia imaginar. Ele olhou para Daniel, em busca de resposta, mas o rosto dele era uma máscara de horror. Lucas, ouça! Mas a voz de Daniel se desfez, e tudo parecia estar desmoronando. A revelação do pai de Daniel estava mudando tudo. O impacto da verdade era esmagador. Você não pode estar falando sério, gritou Lucas, sentindo seu mundo desmoronar. Isso é uma loucura. Você está me dizendo
que meu sofrimento foi parte de um plano. Infelizmente, sim, disse o homem com um sorriso cínico nos lábios. E você, Lucas, tem um papel importante nisso. Sabia que você é o herdeiro do que ficou? Você é a chave para descobrir tudo. Nesse momento, Miguel começou a se contorcer novamente, e a realidade ficou mais intensa. O que antes parecia um feudo impessoal, agora se tornava um pesadelo insuportável. O pai de Daniel girou o olhar para ele, uma satisfação cruel iluminando seus olhos. Está na hora de você entender o verdadeiro poder. A dor que Lucas sentia estava crescendo, e a certeza se estabelecia. Ele não era apenas uma vítima. Vai pagar por isso. Daniel rugiu, interpondo-se entre o pai e Lucas. Não me faça rir, garoto. Isso só vai te custar mais. O homem respondeu, com a segurança de quem controla o jogo. Mas e Miguel? Lucas questionou buscando um fio de esperança. O olhar de seu próprio pai estava carregado de desprezo. Se ele não morrer, talvez viva para descobrir a verdade. Mas, sinceramente, isso não é mais um problema meu. Lucas sentiu o chão desabar sob seus pés. As verdades estavam como peças de um quebra-cabeça, embaralhadas e sem sentido. O que mais estava por trás dessa história? Com um novo peso sobre seus ombros, a realidade se dividiu em duas. A batalha estava longe de acabar, e uma escolha crucial se aproximava. A tensão no ar era insuportável. O pai de Daniel encarava Lucas com um sorriso cruel, e a agonia de Miguel, estirado no chão, parecia ser o eco de um pesadelo que nunca acabava. Lucas sentiu o coração disparar. O que ele faria agora? A verdade finalmente se revelava, e aquilo era muito mais do que ele conseguia lidar. Você acha que pode sair impune de tudo isso, garoto? O homem perguntou, olhando diretamente para Lucas. Você é um peão nesse jogo, uma peça de um quebra-cabeça que ainda não foi montado. Daniel se colocou entre eles, um gesto de proteção, mas os olhos dele estavam cheios de desespero. Não é assim que as coisas funcionam. Nós não podemos fazer isso. Sua voz tremeu e Lucas viu o conflito interno, a luta pela justiça que começava a despontar no rosto do jovem. O homem sorriu de novo, como se estivesse se divertindo com a cena. Um filho fraco enfrentando seu poderoso pai. O que você não entende é que não estamos mais em um jogo, Daniel. Esse é o seu legado. E você vai herdar isso. Aconteça o que acontecer. Ele olhou para Lucas com uma satisfação quase mosaica, como se pudesse ver o que viria a seguir. Lucas estava quase paralisado. Você não pode fazer isso. Ele se adiantou, o sangue pulsando nas têmporas, a adrenalina o guiando. Eu não sou parte do que vocês planejam. Antes que pudesse continuar, outro barulho cortou o ar, o som estrondoso de algo colidindo. O SUV preto que havia atropelado homem da moto estava de volta, e a porta se abriu rapidamente. Uma figura saiu de dentro. Sua aparência era imponente mesmo sob a luz do dia. Era a chefe da polícia, a mesma que promovia campanhas contra o tráfico de drogas na cidade. Parados, ela gritou, segurando sua arma, os olhos percorrendo a cena com uma severidade que fez o coração de Lucas acelerar. Onde está a vítima? A mulher olhou diretamente para Miguel e o pânico cresceu.
Não é o que parece, Daniel gritou, sua voz alta e desesperada. As pessoas ao redor começaram a murmurar, olhos arregalados, e Lucas percebeu que estavam sendo vigiados, uma multidão se formando. O pai de Daniel esboçou um sorriso malicioso, puxando um documento de dentro do bolso. Você não sabe, policial. Essa história é muito mais complicada do que você vai ver. E não tem a ver só com um incêndio. Vem aqui, eu tenho algo que você vai querer ver. Ele entregou o papel e Lucas sentiu um frio na barriga. O documento era uma foto. Não apenas qualquer foto, mas uma impressão de alta qualidade. A imagem revelava Lucas em um momento de vulnerabilidade, e o choque foi imediato. Ele estava em uma antiga gravação do incêndio, visivelmente presente, mas isso era impossível. Ele nunca esteve lá. Você está mentindo, Lucas gritou, mas as palavras pareciam vazias. Ele mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. A multidão se dividiu, alguns olhando perplexos, outros prontos para se afastar da cena. Corria um murmúrio. Ele era parte da operação? Exatamente, o homem respondeu, seu tom sombrio ressoando como um trovão. Seu pai sabia, e eu sabia. Lucas, você não é um inocente nesta história. Você sempre fez parte dela. O chão parecia se abrir sob os pés de Lucas. Era como se o mundo estivesse implodindo. Eu não entendo o que isso significa. Ele olhou para Daniel, esperando ajuda, mas os olhos de seu amigo estavam cheios de lágrimas. Lucas, eu não sabia disso, Daniel murmurou, a verdade despedaçando sua expressão de alívio. Se eu tivesse sabido. Em um momento de total caos, ocorreu um novo choque. A polêmica da imagem ficou ainda mais intensa quando, mas algo no olhar dela o fez hesitar. Nos olhos dela havia uma preocupação, mas também algo mais, uma revelação. Você não pode confiar nele, Lucas. Ele é perigoso, sua mãe gritou, apontando para o pai de Daniel. Você não sabe quem realmente está por trás disso tudo. Lucas sentiu uma onda de confusão. O que sua mãe sabia? O que mais poderia ser escondido? Ele olhou para todos ao redor. O homem da moto, seu pai, Miguel e Daniel. Os laços que uniam todos eles estavam fragmentados e repletos de segredos. E a própria origem da sua dor estava agora exposta, como um ferimento aberto. E enquanto o tumulto aumentava, a verdade ainda parecia uma miragem distante. O que mais havia por trás de todo esse horror? Quando a voz da sua mãe ecoou em sua mente, ele soube que a resposta mudaria tudo e deixaria cicatrizes ainda mais profundas. O que ele poderia fazer agora? O que mais seria revelado antes que a poeira assentasse e o desastre se concretizasse? O caos era palpável. Lucas viu sua mãe se aproximar, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Lucas, você não pode acreditar nele, ela gritou, desesperada. Acontecia que o pai de Daniel estava se tornando um verdadeiro monstro diante de todos, e a revelação da sua ligação com o incêndio era apenas a ponta do iceberg. É hora de parar com essa farsa. O homem rugiu. Trouxe um lampejo de esperança. Ela se virou para a polícia que estava se aproximando, como uma onda de segurança em meio à tormenta. Eles estão manipulando tudo. A vida dos nossos filhos está em jogo. Daniel, ainda em choque, olhou entre Lucas e seu pai.
Eu não posso deixar que isso continue. Seus olhos mostravam determinação. A verdade precisa vir à tona. Precisamos acabar com os jogos de uma vez por todas. O homem da moto já estava em pé, os olhos mortais fixos em Daniel. Você não sabe com quem está lidando. Então, antes que algo pudesse acontecer, Miguel, ainda no chão, se levantou com dificuldade. Lucas, mãe, não deixem isso acontecer. Ele respirava com dificuldade, mas havia uma centelha de coragem em seu olhar. Precisamos nos unir. O que está em jogo é maior do que nós. Lucas sentiu o coração acelerar. Como tudo isso havia se tornado um pesadelo tão profundo. Ele olhou ao redor, viu as expressões aterrorizadas da multidão, mas também viu algumas pessoas começando a se levantar. Ouvia murmúrios de apoio e indignação pelo que estava acontecendo. Basta! A chefe da polícia deu um passo à frente, sua voz cortante rompendo a tensão. Estou aqui para fazer justiça. Não vamos permitir que essa família continue a manipular vidas impunemente. Ela sacou uma arma, mas em vez de apontá-la, usou-a como símbolo de autoridade. Acelera-se a respiração. A sirene era o sinal de que o jogo estava mudando. Você não tem ideia do que está fazendo, o pai de Daniel gritou, seu sorriso apenas um resquício de controle. Eu sei que você é o responsável por tantas vidas destruídas. A verdade vai vir à tona, e você não vai escapar dessa vez. A chefe se confirmou, virando-se para os policiais que estavam atrás dela. Com isso, a tensão explodiu. A multidão começou a gritar, alguns apoiando a chefe da polícia, outros incitando o homem tatuado e perigoso, que finalmente começava a perder seu poder. Lucas sentiu a força da solidariedade ao seu redor. Lucas, precisamos ir, Miguel gritou, um pouco mais forte agora, se apoiando em Daniel para se levantar. Não podemos fazer esse jogo com eles. Precisamos nos afastar da escuridão que nos cerca. Arrastando-se, com suas pernas ainda trêmulas, Lucas olhou para o pai de Daniel, que estava agora cercado. A fúria dele se transformava em desespero. Vocês não vão me prender. Isso não é como acaba, ele berrou. Mas a polícia estava ali, e logo as algemas foram colocadas em seus pulsos, um símbolo de que a verdade poderia finalmente prevalecer. Vamos, temos que escapar antes que ele tenha a chance de se livrar de tudo isso. Carla gritou, puxando Lucas e Miguel para a sua direção. Daniel hesitou por um momento, mas Lucas poderia ver a mudança em seu rosto. Ele estava pronto para uma nova luta. Eu vou com vocês. Não posso deixar isso assim, Daniel afirmou, determinado a enfrentar seu passado. Juntos, seguiram em frente, sentindo o peso das verdades que ainda precisavam ser reveladas, mas com uma certeza de que estavam finalmente no caminho certo. Do outro lado, a polícia conduziu o pai de Daniel para longe, suas promessas de vingança se afastando junto com ele. O grupo se afastou da cena, as sirenes agora mais distantes, mas uma nova batalha estava apenas começando. A luta por justiça por todas as vidas que foram destruídas. Enquanto caminhavam, Lucas sentiu esperança. Não era o fim, mas um novo começo. Ele olhou para sua mãe, para Miguel, para Carla e Daniel. Não importa o que aconteceu, nós vamos superar isso. E assim, o grupo deixou o parque, as vozes da multidão se transformando em murmúrios pacíficos, sugerindo que mesmo após a tempestade
Sempre haveria um caminho para a reconciliação e a verdade. Mas, como toda boa história, o que vem a seguir? Apenas o tempo diria. Então, pessoal, este é o momento para agir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora, porque isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a trazer mais conteúdos incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos.